Olá, tudo bem? Por uma questão de educação, vou dar bom dia a todos, né? Mas, mais uma vez, o Santos Futebol Clube consegue estragar. O Santos não, a instituição não. Os homens que comandam o Santos Futebol Clube, seja administrativamente, seja no campo, conseguem mais uma vez estragar o fim de semana do torcedor santista. Ontem eu estive na Vila Belmiro, né, fiz um pré-jogo, entrevistei várias pessoas, gente que veio de longe, São Bernardo, São Paulo, São José dos Campos, Indaiatuba. Tinha até um sueco que eu entrevistei, né, gastei um pouco meu pobre inglês para falar com ele. Claro, teve a ajuda de um rapaz lá que estava com ele lá e que falava português. Um rapaz todo empolgado porque ia ver o time do Pelé, do Robinho, do Neymar, do Ganso. Uma alegria só. E crianças, né, para tudo quanto é lado, com seus pais, com suas mães, empolgadas. E eu fico pensando, que ânimo dá para uma criança que ainda não tem o Santos como seu time de coração, assim, como nós temos, né, que já nós temos, como diz o Anderson Laria, a santistidade dentro de nós. Que ânimo vai dar para uma criança dessas continuar torcendo para um time que só perde, só empata, só perde, só empata. E que principalmente joga mal, joga muito, muito mal. Vou fazer uma meia-culpa e acredito que vocês também... Tá, eu poderia estar aqui, por exemplo, se bravejando, dando berros, gritando, botando o dedo na cara de todo mundo, irritado. Isso não vai resolver muita coisa, não. Então pensei em fazer um vídeo um pouco mais calmo, mais sensato, para a gente poder pensar junto, ver se a gente acha uma saída. A saída todo mundo já sabe qual é, mas quem sabe esse vídeo chegue aos ouvidos de quem manda e a gente consiga que ele tome uma decisão. Quando o Carille foi contratado no início do ano, eu fui um dos primeiros a apoiar. Falei que, nossa, Carille será o treinador ideal para a gente reconstruir o time. E o Campeonato Paulista provou isso, né? Um time que jogava bem, um time que era proativo, não, um time que era reativo, mas enfrentando times da primeira divisão, o Santos não podia se dar o luxo, né, de querer mandar nos jogos, principalmente enfrentando os grandes da capital e o Bragantino, né, que são times que estão na Série A. Mas sinais de alerta foram acesos nesse campeonato, né? Muitos sinais de alerta. Principalmente aquele jogo com o Novo Horizontino na Vila, que nós perdemos de 2-1, que no primeiro tempo podia ter acabado 4-0 para o Novo Horizontino tranquilamente. O jogo com a Inter de Limeira, que nós ganhamos de 1-0, ganhamos de 1-0, se não me engano, o gol do Casares, né, que agora tá no Paysandu, numa falha do goleiro. E outros jogos que jogamos mal. Quando jogamos bem? Pô, jogamos muito bem contra o Bragantino. Por quê? Porque o Bragantino deu espaço, veio para cima. O Bragantino joga assim, né? O Pedro Caixinha joga assim. E aí o Santos teve os espaços, conseguiu fazer os gols. Mesmo assim, o Santos sofreu. O João Paulo, na época, fez boas defesas naquele jogo. Veio as duas finais, veio as finais contra o Palmeiras, o primeiro jogo na Vila. Ganhamos de 1-0, fomos melhor. Mas o Palmeiras também deu espaço. Chegou o segundo jogo, o Palmeiras matou o jogo por erros nossos, né? Aí começou o Campeonato Brasileiro da Série B, esse malfadado campeonato da Série B, em que muitos falavam, inclusive esse que vos fala, que o Santos não ia conseguir jogar na Série B o que jogou no Campeonato Paulista. Por quê? Porque na Série B o Santos era o time a ser batido. Então nenhum time ia enfrentar o Santos de peito aberto. O Santos tinha que se reinventar para o Campeonato Paulista. Contratações não vieram, e aí é culpa da diretoria e culpa do Carille, que, segundo ele mesmo disse em entrevista, que não achou necessário, porque o vice-paulista deu uma esperança de que o Santos era um time forte, e é um time forte.
Apesar de ter gente que fala assim que o elenco do Santos é curto. Não, o elenco do Santos não é curto. Quem tem elenco mais curto que o Santos? Vários times da Série B. E jogam futebol bem melhor. Dada ao limite de cada time, tem jogos que são muito mais divertidos de assistir do que o jogo do Santos, que é chato, modorrento. Bom, começou o brasileiro, e logo no primeiro jogo a gente já viu que a gente ia sofrer. Contra o Paysandu, ganhamos porque o Pedrinho, numa tarde inspirada, fez os gols, jogou muito bem. E porque o Paysandu perdeu a peça-chave do time, que era o Robinho, que naquele jogo estava mandando no meio campo. E naquele jogo já se notou que tinha um buraco, né? um deserto entre o meio campo e o ataque. Por quê? Porque no esquema do Carille, 4-2-4, fica um buraco no meio e sobrecarrega os médios volantes. E a gente tem batido nessa tecla desde então. Vários jogos se sucederam, jogando mal, mas como questionar, né? Porque era o que muitos dirigentes e alguns criadores de conteúdo falam. Como questionar um treinador, um esquema que o time é líder do campeonato com 10 jogos invicto? Não tem como. Os resultados vinham. O futebol não. O futebol era pobre, mas os resultados vinham. Beleza. Começa o segundo turno, termina o primeiro turno, a gente empatando com o Sport na Vila num jogo péssimo, tá? O treinador do Sport deu um nó no Carille, tá? Começa o segundo turno, primeiro jogo contra o Paysandu, acabou 3-0, mas não se enganem, quem viu o jogo viu que o Paysandu com 10 podia ter empatado o jogo. O Paysandu foi melhor que o Santos 70% do jogo. E o Santos fez 2 gols no finalzinho e matou o jogo 3-0. E todo mundo que vai olhar o placar daqui a pouco vai falar, nossa, ganhamos 3-0, pô. Jogamos bem. Não jogamos bem. E aí, depois do Paysandu, eu lembro de participar de uma live com o Magu Santos Fanático Clube, e nós fizemos uma projeção dos 6 próximos jogos. Era 6 jogos para o Santos disparar na liderança e praticamente garantir a classificação para a Série A. Avaí, Guarani, Amazonas, Ponte, Brusque e América. Desses 18 pontos, eu achava que o Santos levava pelo menos 16, de 15 a 16 pontos. Mas não. Perdemos para o Avaí, empatamos com o poderoso Guarani e não vencemos o Amazonas. O Amazonas pode colocar lá para a história dele que até hoje nunca perdeu para o Santos e nunca tomou um gol do Santos. E aí a gente começa a buscar os culpados. Quem são os culpados? Os jogadores, que estão, alguns jogando muito mal. Ontem o Guilherme e o Otero erraram, e o Juliano, mais uma vez, erraram tudo que tentaram. O Guilherme perdeu um gol quando estávamos com 1 a menos, cara a cara com o goleiro, que não pode perder. Né? Um jogador tão badalado pela torcida não pode perder um gol desse. Otero muito mal, Juliano muito mal. Quem se salvou? O Wendel brigou bastante, eu gostei da estreia do Wendel. Patati, quando entrou bem. A dupla de zaga fazendo o que pode. O Brazão, como sempre, seguro. O Schmidt fazendo o que pode. Né? E aí, eu volto ao jogo com o Guarani, que o Carille falou que ia trocar as peças. Só que o Carille vem trocando peças sempre. Ele já tentou com o Patrick, agora com o Sandri, já tentou com o Serginho, já tentou vários jogadores em várias posições e nada dá certo. Porque o problema não está nas peças, Fábio Carille. O problema está no seu esquema, na sua forma de pensar. Bom, mas, né, como você mesmo disse, você nasceu assim, vai morrer assim, você não muda esquema, você muda a peça. Então não vai adiantar nada, vai continuar do meu jeito. Vai continuar do mesmo jeito. Temo que não ganhemos da Ponte, não ganhemos do Brusque e não ganhemos do América. E a diretoria, em especial o senhor Marcelo Pirillo Teixeira, que eu conheço há muitos anos, fui aluno da faculdade do pai dele, do seu Milton. E eu lembro das antigas administrações do Marcelo, e se tem uma coisa que o Marcelo nunca foi, é omisso. Ele pode ter vários erros, todo mundo tem erro, todo mundo erra, mas o Marcelo Teixeira nunca foi omisso.
E hoje ele está se tornando omisso, porque não dá mais para segurar o Carille como treinador dessa equipe. Não dá mais. Então, Marcelo Teixeira, eu sei que você está sendo pressionado por membros da diretoria, por membros do conselho, por membros inclusive do CG. É só você tomar a decisão. Ah, mas tem a multa. Paga a multa. Parcela. Faz qualquer coisa. Quem vai ser o treinador? Não sei. Isso tem muitos no mercado, livres. Tem o Heinz. Eu sei que o Sampaoli todo mundo quer, mas é muito caro. Sabe? Tem muitos treinadores. Tem o Cuca, que eu também não gosto, mas talvez faça esse time jogar. O que não pode é a gente ficar nesse marasmo. E agora é a hora, porque nós temos uma semana até o jogo com a Ponte. E o Santos hoje, segundo colocado do campeonato, pode cair para terceiro. E ficar 4 pontos do líder, Novo Horizontino. Novo Horizontino joga contra o Ceará, lá em Ceará. O Mirassol, que está em terceiro, pode empatar com o Santos, pode passar o Santos, perdão, e joga contra o Paysandu, lá em Belém. Pode acontecer, por que não? Porque esses times têm uma coisa que o Santos não tem: esquema tático variado. O Santos é um time, é um samba de uma nota só. Tá bom? Vamos torcer para que as coisas aconteçam e que o Santos tenha um chacoalhão, porque não dá mais. A torcida não aguenta mais tanto sofrimento, digamos assim, porque já não bastasse a humilhação de ter sido rebaixado para a Série B, a gente não consegue nem ser líder da Série B. Bom, mas pro cara ele deve estar gostosinho, né? Ele deve estar achando bom, né? E pro presidente talvez também, já que ele não quer ser campeão. Então, um bom domingo a todos e até amanhã. Um abraço. Fui.